Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, registrando a presença do deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente, deputado Lucas Neves e também deputado Sérgio Guimarães e Pepe Colasso, que participam de forma online. Discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Saúde já foi devidamente encaminhada aos senhores deputados. Consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Correspondências, ofício 19/2024, do vereador Cláudio Aragão, da Câmara de Vereadores de Joinville, solicitando esforços no sentido de cobrar da Secretaria de Estado da Saúde celeridade ao chamamento dos pacientes que aguardam na fila de espera para cirurgias bariátricas e também as cirurgias dermolipectomia no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Damos conhecimento e solicitamos a assessoria que caminhe à Secretaria de Estado da Saúde este apelo da Câmara de Vereadores de Joinville, que também certamente é o nosso. Ofício 26/2024, 16 de maio, do senhor Agostinho Tchuquete, presidente do Conselho Estadual de Saúde, e Gilberto Scusiato, coordenador-geral da 4ª SEGTES, e da senhora Aline Diana Schlindwein, coordenadora-geral adjunta desta Conferência Macro-Regional e Nacional da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, e convidando, então, aí, trazendo as datas desse evento, está à disposição de quem desejar, os demais membros também. Ordem do dia, discussão e votação dos requerimentos. De autoria do deputado Padre Pedro, requerendo realização de audiência pública no município de Chapecó, objetivando a discutir a necessidade de uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol e seus derivados e análogos sintéticos para fins medicinais na unidade de saúde estadual e privada conveniada ao SUS. Com a palavra para discussão, o deputado Vicente Caro Preso. Deputado presidente, senhores deputados, deputado Lucas, que está aqui presente, eu tenho uma relatoria de um projeto de 2021 da deputada Paulinha, que trata sobre exatamente isso. É um projeto que o meu relatório se tornará abrangente em relação à matéria. Eu estive, inclusive, em Brasília, falando com a senadora Mara Gabrilli, que é autora de um projeto extremamente avançado, abrangente, sobre tudo, sobre produção e distribuição, para uso medicinal, para uso inclusive, veterinário, enfim. É a verdadeira política nacional sobre a medicina à base de canabidiol, ou a base de cannabis, melhor dizendo. Então, essa situação já vem sido debatida com vai e vem aqui nas comissões da Assembleia Legislativa, vai para um substitutivo daqui, substitutivo de lá, e agora caiu na Comissão de Saúde, a comissão temática a respeito, né? Tem tido muito debate ideológico de uma maneira inadmissível da situação, e nós temos que evoluir. Eu estive também no Conselho Federal de Medicina, recentemente, a mesma situação em Brasília, que eu fui na senadora Mara Gabrilli, e o próprio presidente, ele tinha feito uma portaria dizendo para que era possível e era liberado o uso dos derivados da cannabis na medicina. Ele, por pressão do próprio Ministério Público Federal, ele retirou, poucos dias depois, essa portaria que era altamente restritiva, né? E, então, o próprio Conselho Federal de Medicina está em trâmite, tem relator já definido, onde eles vão, segundo as próprias palavras do presidente do Conselho Federal, abrir em razão
de um verdadeiro clamor público, da evidência de que essas substâncias são benéficas, mesmo não revertendo quadros, não sendo terminativas em termos de uso. São poucas as patologias que melhoram, evidentemente, a essência da patologia, por exemplo, algumas formas de epilepsia. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande e não restringir demais o uso, né? O próprio projeto da deputada Paulinha nomina umas 30, 40 doenças, patologias, onde é possível se usar derivados da cannabis. Ora, eu acho que isso é de competência médica, saber onde que seria interessante e não seria. Então, se é uma lei para restringir para determinadas, né, se o legislador está colocando para o médico, transformando em lei que só pode em determinadas coisas, eu não acho razoável esse tipo de... Então, essa proposta de legislação catarinense, que, aliás, São Paulo já liberou, Roraima já liberou, Rio de Janeiro já liberou, o Espírito Santo já liberou, já tem vários estados aí com a sua política de oferecimento de derivados da cannabis pelo Sistema Único de Saúde. É isso que interessa. É isso que interessa. Quanto à produção aqui, eu acho que estamos numa fase muito inicial e que carece do próprio conhecimento da Anvisa, que não tem uma capacidade de ficar fiscalizando tudo. Por isso, nós temos que ir com calma nesse setor de produção. Nós temos que ter também, para não ter o famoso descaminho, não sei se é o termo técnico, né, mas que é o uso, né, por exemplo, num local de produção, a produção ser feita para outras coisas, né, e não apenas para remédio. Isso não pode acontecer. Eu acho que se isso acontecer em algum canto, né, e está aventando a hipótese do enunciado de um dos substitutivos, que poderá ser feito um tipo de pacto ou de relacionamento entre o Estado e comunidades produtoras de cannabis. Eu não acho razoável isso. Ou a coisa é séria ou não é. Ou se faz uma política racional ou não se faz. Ou se libera, mas com alguma restrição, razoabilidade e segurança, ou não se faz. Então, senhor presidente, eu acho que é importante, eu não tenho nada contra esse tipo de audiência pública, mas eu acho que uma conversa com o Padre Pedro, com o deputado, Padre Pedro, a gente pode chegar a um denominador comum e evitar a perda de tempo, sabe? Estou tendo muito trabalho, inclusive aqui, você vê, papel aqui timbrado do Conselho Federal, o projeto de lei da senadora Mara Gabrilli, as leis dos vários estados já que liberaram, o projeto na Alesc, o vai e vem ideológico, é para um lado, para o outro, uma hora pode, outra hora não pode, então está na hora de a gente botar no papel e fazer uma coisa séria, uma coisa que é baseado na razoabilidade. Desculpa eu tomar esse tempo, mas eu acho que as pessoas, o público em geral, tem que saber o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, deputado. Lembrando que aqui não está em discussão o projeto, apenas o requerimento. Eu conversei também com o deputado Padre Pedro, que já tem uma outra audiência agendada, né, para os próximos dias, nesse mesmo sentido, já aprovada aqui em Florianópolis. E esta mesmo ele sugere, obviamente, pede a aprovação, mas com possibilidade de ser analisada em função dos desdobramentos que virão a seguir, e Vossa Excelência também faz esclarecimentos importantes e queremos nos somar a isso. Eu coloco em votação o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. E, posteriormente, então, será conversado com o deputado autor em função até dos desdobramentos que poderão vir aí antes de um eventual agendamento desta audiência.
O requerimento 119 é de autoria do deputado Luciano Carminati, requer a realização de audiência pública sobre o tema Serviços de Saúde voltados para as pessoas com deficiência, PCDs. O referido requerimento tramita na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e também aqui na Comissão de Saúde. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento de minha autoria requer aos membros dessa comissão a deliberação pela aprovação da realização de uma audiência pública semipresencial que irá apresentar o primeiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano 2024 pela Secretaria de Estado de Saúde. Essa é a audiência quadrimestral, aquela de prestação de contas, que deve ser realizada 3 vezes ao ano, e nós estamos, então, apresentando aqui o requerimento, e esta audiência pública deverá já ser na próxima quarta-feira, em função de que a legislação determina que seja no mês de maio. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Discussão e votação de pareceres. Parecer... relatoria do deputado Milton Schaeffer, PL 114/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui a realização do exame teste do olhinho para detecção do câncer nos olhos em recém-nascidos e da outras providências. O deputado José Milton Schaeffer está sendo substituído nessa reunião pelo deputado Pepe Colasso. O deputado Pepe Colasso está participando online, em função até da questão do relatório e da facilidade de leitura, nos pede que nós possamos proceder à leitura, então eu vou proceder à leitura do relatório. Ao projeto de lei 114/2023, institui a realização do exame teste do olhinho para detecção do câncer nos olhos de recém-nascidos. A matéria já passou lá pela Comissão de Constituição e Justiça, também na Comissão de Finanças. Na Comissão de Finanças foi aprovado de diligência a Secretaria da Saúde, não veio resposta da Secretaria da Saúde. O relator solicitou novo requerimento, aí então veio a resposta da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, entendeu pela inexistência de contrariedade do interesse público do projeto de lei em questão, desde que observados as recomendações do órgão técnico. Enfim, foi então lá aprovado na Comissão de Finanças, veio então a essa comissão e foi distribuído ao deputado Milton, então, a relatoria. O voto. Entretanto, nessa comissão técnica de mérito, constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global, com o intuito de adequar a emenda ao artigo 1º do projeto de lei no que tange à especificação do nome técnico do teste de olhinho, teste do reflexo vermelho, e da neoplasia ocular, retinoblastoma, pois entendo que a adequada denominação importa para fomentar o conhecimento público na área da saúde. B. Atender às recomendações do órgão técnico, alterando o texto original no artigo 2º, para fazer constar a previsão de repetição do exame aos 4, 6, 12 meses e aos 2 e 3 anos de idade. Sendo que, para ampliar a frequência até os 3 anos, torna-se necessário prever o atendimento especializado por profissionais habilitados para a realização do teste, médicos e enfermeiros. Por fim, uniformizar o texto aos ditames da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, sobretudo no que tange a clareza e a precisão da norma. Ante o exposto, vota pela aprovação do projeto de lei na forma de emenda substitutiva global. Então, a emenda substitutiva global institui a realização de testes do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, nas maternidades e hospitais públicos e privados do Estado de Santa Catarina para detecção de retinoblastoma em recém-nascidos. Esse é o voto exarado pelo deputado José Milton Schaeffer, e
está representado nessa reunião pelo deputado Pepe Colasso. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Deputado, antes de irmos aos extrapautas, deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, relator de 2 projetos de lei, passo a palavra. Deputado Vicente Caro Preso, PL 354, para a sua relatoria. Autor, deputado Jair Mioto. Relatório e voto ao projeto de lei 354 de 2020. Institui a obrigatoriedade da realização de exame teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção da atrofia muscular espinhal, AME, e adota outras providências. O autor, deputado Jair Mioto. O relatório. Tratam-se os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa de deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade da realização de exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção da AME e adota outras providências. Na comissão, na CCJ, a matéria foi distribuída à deputada Paulinha, que solicitou diligências externas à Secretaria de Estado da Saúde, à PGE, a Associação Catarinense de Hospitais Filantrópicos, para colher informações técnicas sobre a proposta. As manifestações recebidas, em resumo, eu vou anotar quais foram elas. A Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, informação 149, 2021, nós estamos em 24, favorável a solicitação por possibilitar o diagnóstico precoce e oportuno da AME, desde que haja disponibilidade de recursos. 2. Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Inconstitucionalidade formal do projeto, mas reconhece o mérito. 3. Consultoria Jurídica da PGE. Inconstitucionalidade do projeto devido a vício formal de iniciativa em desacordo com a Constituição Federal e Estadual. A relatora da matéria no CCJ, após análise, emitiu o relatório e voto pela admissibilidade da tramitação regimental com emenda substitutiva global de folhas 5091, aprovado por unanimidade. Na Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Ana Campanholo foi designada relatora e solicitou diligências externas à Secretaria da Casa Civil e ao Conselho Regional de Medicina. Manifestações governamentais. Primeiro, Diretoria do Tesouro Estadual. Contrário a qualquer programa que aumente despesa sem cumprir os requisitos da Lei Responsabilidade Fiscal, em 20 de agosto de 21. Segundo, Consultoria Jurídica da PGE. Concorda com a necessidade de ouvir a Secretaria de Estado da Saúde. Terceiro, Diretoria da Atenção Primária à Saúde. Favorável ao diagnóstico precoce e tratamento, mas sugere análise de disponibilidade de recursos orçamentários em 2021. Quarto, Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Projeto em interesse público e não ostenta vício de inconstitucionalidade. Quinto, Consultoria Jurídica da PGE. Reafirma a inconstitucionalidade do projeto. Posteriormente, a matéria foi redistribuída à deputada Luciane Carminati e arquivada nos termos 183 devido ao fim de legislatura. Já nesta legislatura 20ª, a matéria foi desarquivada e encaminhada para a relatoria do deputado Mário Mota, que requereu novas diligências para a Secretaria de Estado da Saúde, que se manifestou nos seguintes termos. Em Santa Catarina, atualmente, os rastreamentos de doenças em recém-nascidos são realizados através do Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, pelo qual são pesquisadas 6 condições: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, pesquisa de hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Considerando a Lei 14.154, de 2021, existe um planejamento para a implantação do rastreamento de outras condições, de forma escalonada, prevista em 5 etapas. Etapa 1, toxoplasmose congênita. Etapa 2, galactosemias, aminoácidos e distúrbio do ciclo de ureia.
Etapa 3, doenças lisossômicas, 4, imunodeficiências primárias, 5, atrofia muscular espinhal. No momento, está sendo implementada a etapa 1, toxoplasmose congênita, considerando a portaria do Ministério da Saúde de 6 de junho de 2022, não havendo mudança em perfil epidemiológico ou comportamento das doenças citadas acima, que justifiquem alteração na ordem da ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Dessa forma, não foram encontradas evidências científicas suficientes que suportem favoravelmente o projeto de lei 354/2020. Desta forma, o relator apresentou o relatório e voto pela aprovação do projeto nos termos da emenda substitutiva global, com a subemenda modificativa de sua autoria, juntada na tramitação processual. Finalmente, o projeto aportou na Comissão de Saúde, na qual foi designado o relator. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno, compete à Comissão de Saúde analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 79 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, quando pretende instituir a obrigatoriedade do exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da AME, mostra-se revestido do interesse público, pois a detecção precoce da AME pode permitir intervenções médicas imediatas que melhoram significativamente a qualidade de vida dos afetados. Ressalto que a subemenda modificativa aprovada na Comissão de Finanças deu mais robustez ao projeto na medida que equalizou a ideia inicial do autor com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, que prevê, além dos testes já realizados de fenilcetonúria, hipotireoidismo, enfim, os 6 que são realizados hoje em dia, a implementação em 5 etapas de mais testes para a detecção de outras doenças. Cabendo destacar que, em Santa Catarina, já avançamos para a primeira etapa desse PNTN. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, 3º, 209, 3º do Regimento Interno da LESC, pela aprovação do projeto de lei 354, nos termos da emenda substitutiva global de folha 50 do evento 1, aprovado CCJ, e da subemenda modificativa do evento 8. É isso. Está em discussão o parecer? Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Ainda sob a relatoria, deputado Vicente Caro Preso, para relatar o projeto de lei 285/2023, de autoria da deputada Paulinha, que institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal, ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e da outras providências. Relatório e voto ao projeto de lei 285/2023. Institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal, ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e da outras providências. Lei Melissa Afonso Pacheco. Autora, deputada Paulinha. Relatório. Trata os presentes autos da proposição legislativa da iniciativa de Paulinha, sob a forma que já relatei. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada em 28 de novembro de 23, em seguida aprovada na CFT em 3 de dezembro de 2023. Finalmente aportou nessa Comissão de Saúde, na qual fui designado relator para análise do interesse público da medida almejada na forma regimentalmente estabelecida. Por conseguinte, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos legais e operacionais do projeto, solicitei a promoção de diligência à Secretaria da Casa Civil para que colhesse a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde quanto à matéria. Em resposta,
a Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SES se manifestou favoravelmente ao projeto seguintes termos, em suma. É importante ressaltar que a integralidade do cuidado é um princípio doutrinário do SUS e já está garantida pela Constituição Federal Brasileira, sendo reforçada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Portanto, embora o projeto possua valor simbólico e contribua para a conscientização social, ele não traz novidades significativas em termos legais quanto ao direito à saúde integral nas situações específicas citadas. Desta forma, considerando que o referido projeto é válido no sentido de conscientizar profissionais de saúde e a população em geral sobre necessidade de um tratamento mais humano e sensível para mulheres parturientes que enfrentam situações adversas, o parecer se coloca como favorável ao teor do projeto de lei 285/2083. Por solicitação do secretário da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família também se manifestou favoravelmente à aprovação do projeto nos seguintes termos. Por fim, a instituição do direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral da saúde nos casos de perda gestacional e violência obstétrica contribui para a promoção da saúde materna, a redução da morbimortalidade materna e neonatal e o fortalecimento do sistema de saúde, alinhando-se aos princípios da equidade, integralidade e humanização do cuidado. Ante o exposto, a Diretoria dos Direitos Humanos, através da Gerência de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, manifesta que a temática é convergente com o interesse público. É o relatório. Voto. De acordo com o disposto do artigo 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno da ALESC, compete a essa comissão analisar as proposições sobre prisma interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludindo no artigo 79 do Regimento Interno. Assim, da análise cabível, verificamos que o projeto de lei pretende, em resumo, primeiro, garantir às parturientes atenção integral à saúde nos casos em que especifica. Segundo, indicar os responsáveis pelo atendimento e a forma como será realizado. Terceiro, estabelecer diretrizes e critérios para a destinação da placenta e do feto em casos de perda gestacional espontânea e procedimentos para unidades de saúde que lidam com casos de fetos natimortos ou neomortos. Quarto, instituir e incluir o Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre Perda Gestacional e Violência Obstétrica no calendário oficial do Estado. E, quinto, estabelecer multa pela inobservância dos dispositivos da Lei 17.925, de 3 de abril de 2020. Nesse sentido, entendo que o projeto apresenta um claro interesse público, uma vez que visa garantir a saúde e os direitos das parturientes em situações específicas, bem como esclarecer e estabelecer diretrizes para lidar com a perda gestacional e promover a conscientização sobre esse tema sensível. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, considerar presente, na medida do interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, 3º, 209 do Regimento da ALESC, pela aprovação do projeto de lei 285/2023. Era isso, senhor presidente. Em discussão, ao parecer, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Senhores deputados, temos extra pauta, consulto se podemos incluir um requerimento do deputado Padre Pedro, que solicita a realização de um seminário, e também PL 54, de autoria Vicente Caro Preso, e 145, também de autoria deputado Vicente Caro Preso. Havendo a concordância, coloco na pauta. E passo, então, à apreciação do requerimento 123/2024, de autoria do deputado Padre Pedro, que requer a realização em parceria com a Escola Legislativa do Seminário sobre Meio Ambiente e Alimentação Saudável. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. PL 54 é a relatoria do deputado Lucas Neves. Passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, bom dia, senhor, bom dia, deputado Vicente, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Eu passo a fazer relatório e voto ao projeto de lei 54 de 2024, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente desta comissão,
que altera o inciso 3º do artigo 23 da Lei número 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para constar o incentivo ao diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. Senhor presidente, esse projeto é um projeto bastante importante. E eu gostaria de fazer um relato aqui, deputado Vicente Caro Preso. Nós tivemos, no mês passado, em Lages, no mês de conscientização do autismo, um seminário realizado aqui por esta casa sobre a consciência, sobre a promoção, né, da informação sobre autismo. E um dos nossos palestrantes, doutor Luciano Lacerda, que é um dos maiores pesquisadores do autismo no Brasil, ele nos contava da sua própria experiência, que ao fazer o diagnóstico nos filhos do autismo, ele também foi diagnosticado, né, tardiamente. Então, quando a gente fala do diagnóstico do autismo, e já existe discussão de projeto de lei, inclusive nesta casa, para a gente fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico em si ele é a certidão de nascimento do autista, né? Quando você tem o laudo, você está oportunizando a ele fazer as terapias, você está oportunizando a ele o acesso a diversos direitos. E quando você não oportuniza isso, você nega isso à pessoa. Então, tão importante quanto a gente discutir a questão do diagnóstico precoce, também é este projeto que trata de incluir, de incentivar, dentro desta legislação, que nós tenhamos o diagnóstico tardio, né? Que pessoas com mais idade possam, né, ser incentivadas a fazer o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. E desta maneira, tendo a oportunidade de acessar direitos, tendo a oportunidade de acessar terapias, de se compreender e também de ser compreendida, e a partir da compreensão ser respeitada e incluída. Então, por conta do projeto ser meritório, nós votamos no âmbito desta comissão, senhor presidente, pela aprovação do projeto para que ele possa seguir a sua devida tramitação. Continue. Em discussão, parecer? Eu queria agradecer o deputado Lucas Neves pelo relatório, um projeto simples, mas assim é complicado ao mesmo tempo a situação de inúmeras pessoas com o diagnóstico de autismo. Eu ainda atuo na medicina e eu tenho recebido, porque assim, essa situação ela tornou-se tão frequente, né, que não passa uma semana sem 2, 3 casos para a gente, olha, doutor, eu acho que eu tenho esse negócio, eu trouxe meu filho aqui com 30 e pouco, 40 anos, que eu acho que ele tem alguma coisa diferente, né? Então, vou relatar um caso só. Eu recebi esses dias, Lucas, um cidadão de 32 anos. Veio um cara com cabeça baixa, com assim, uma cara de depressivo total, e eu comecei, então, a fazer a entrevista, né? A mãe, ela estava desconfiada que pudesse ser isso, mas uma pessoa que não se dava com ninguém, restrita praticamente ao computador, com uma dificuldade muito grande de barulheira, de uma restrição a sons, enfim, cheio de que as pessoas simples dizem manias, ou seja, gestos repetidos, né, estereotipados, como se fala. Bom, no final, eu perguntei para esse cidadão, que tinha uma inteligência absolutamente normal, e para a mãe dele, assim, o rapaz, ele está trabalhando, ele tinha 32 anos. Daí a mãe disse, sim, ele trabalha, mas ele trabalha quando dá na cabeça dele, porque ele tem que sair dessa, vamos dizer, essa bolha depressiva, e daí, de repente, ele explode e faz um monte de coisa. O que ele faz, mãe? Ele faz história em quadrinhos e cria personagens de heróis em história de quadrinho. Eu digo, a senhora tem para me mostrar aí? Ela mostrou uma série de coisas, assim, coisas inacreditavelmente bonitas, né? E assim, a gente vê
revistas ali, ele montou tudo. Vocês imaginam o cérebro de uma pessoa dessa, né? Se não dá para alguma coisa, dá para outras coisas, assim, são potenciais e são as verdadeiros gênios que estão escondidos através desse padrão de comportamento que é o autismo, né? Por final, eu perguntei, o homem ganha dinheiro? Ganha. Aonde? Aonde ele vende isso aí? No leste europeu. E como é que ele se comunica com esses países? Em inglês? Ele fala inglês? Fala muito bem, doutor. Tá bom. Então tá certo, tá feito o diagnóstico. Então, vocês veem, se uma pessoa dessa tivesse uma oportunidade precoce, ele poderia estar muito melhor em termos de mercado de trabalho, de oportunidade, enfim, é isso que está se discutindo cada vez mais, né? Esse problema do autismo é uma questão de política de Estado. Não é uma lei aqui, outra ali, tudo, né? É de tanto que tem e sei lá onde que vem essa história toda, né? Sei lá se é poluição, se é uso de medicamento durante a gravidez. Olha, aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver, certamente, mais de 80% são de origem genética, e está comprovadamente mas não se pega o fio da meada, né? Então, obrigado, Lucas. Eu acho que você está contribuindo, nós estamos contribuindo, da comissão, contribuindo para o embelezamento desse entendimento e proteção à pessoa. Obrigado. Pois não, deputado Lucas. Senhor presidente, eu só quero parabenizar o deputado Vicente pelo projeto e por tantas outras iniciativas, deputado, que o senhor tem tido em relação ao transtorno do espectro do autismo aqui, o seu trabalho e também a sua vivência e a sua manifestação aqui complementa isso. E eu entendo e vejo a necessidade do seu projeto, também de outras iniciativas, quando a gente fala eu citei do precoce, né, do diagnóstico precoce, e eu, inclusive, esse ano, das minhas emendas impositivas, deputado, eu destinei lá para a região da Mures, para o CISA-Mures, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, um recurso para a gente poder dar uma aliviada na fila de crianças que nós temos e adolescentes, esperando para fazer todo o processo de diagnóstico. Eu tive uma situação no final do ano passado que eu fui visitar uma escola estadual em Anita Garibaldi, e eu me deparei, deputado Sareta, com um grupo de professores que veio conversar comigo, pedindo para eu assinar uma rifa. Digo, mas qual que é o objetivo da rifa, né? Deputado, é que a gente tem 3 crianças aqui que nós suspeitamos que são autistas e eles não estão tendo acesso ao segundo professor. Como a fila está muito grande, nós conseguimos um neuro que vai fazer um pacotão para fazer o processo diagnóstico dos 3 alunos, né? E aquilo ali me chamou a atenção, me tocou, né, e de ver não só o empenho daqueles professores que queriam oportunizar aquelas crianças o processo de desenvolvimento, porque quando você não tem o diagnóstico, você não consegue ter o segundo professor, quando você não tem um segundo professor, tu está negando àquela criança a oportunidade dela se desenvolver dentro de sala de aula, aprender, né, e de a gente ter essas pessoas que são extraordinárias, como o senhor fez o relato aqui. Então, não só desse processo de antecipá-lo, o seu diagnóstico nas nossas crianças e adolescentes, mas tardiamente também, até para que o indivíduo possa se compreender e ser compreendido, porque muitas vezes, ou geralmente, a população desconhece, porque ainda é um assunto novo, desconhece, e nesse desconhecimento a gente tem preconceito às vezes, né? Às vezes não, geralmente. Então, a partir dessa compreensão do indivíduo entendendo o que ele é, entendendo qual é o seu espaço, qual é a sua própria complexidade, ele também pode ser compreendido, e a partir da compreensão a gente gera o respeito, e a partir do respeito a gente tem a inclusão das pessoas com autismo. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e conte sempre com o nosso apoio. Queria também me somar a essas manifestações. Há dias atrás também estava participando de um congresso abordando as questões ligadas ao aspecto autista. E normalmente nós falamos aqui de diagnóstico precoce, né, que é importante, é fundamental, né, não só na questão do autismo, mas outras questões também que envolvem diagnóstico precoce. E aqui nós estamos também trazendo a questão do diagnóstico tardio. E é importante, isso não tinha ainda estado muito em discussão aqui, deputado Caro Preso. E por que tem tardio? Porque ali, talvez, no passado, né,
essa questão não era levada com tanta atenção quanto se está tentando fazer hoje, que é o diagnóstico precoce. Se não foi possível fazer o diagnóstico precoce, Vossa Excelência citou aqui um exemplo de uma pessoa de 30 e poucos anos, é que se faça ainda que tardiamente. Então, é importante, sim, eu queria me somar também a esse esforço e parabenizar Vossa Excelência pelo projeto e o deputado Lucas pelas brilhantes colocações. Fim da discussão, coloco em votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. E, por último, temos aqui também de sua autoria, deputado Vicente Caro Preso, o projeto que institui o selo Autista a Bordo, né? Continuamos falando do tema. A relatoria está para do deputado José Milton Schaeffer, que já apresentou seu relatório. O deputado Pepe Colasso está representando aqui o deputado Milton Schaeffer, participa online para facilitar aqui a questão de manuseio dos documentos. Foi-me solicitado que procedesse à leitura, então eu vou proceder à leitura do relatório ao projeto de lei 145/2024, que objetiva instituir o selo Autista a Bordo. E o referido selo tem como objetivo identificar os automóveis que transportam pessoas com TEA, bem como conscientizar a sociedade civil na forma de agir em determinadas situações de risco que possam envolver os respectivos veículos. O autor justifica que, entre as várias formas de sensibilidade das pessoas com TEA, que é o transtorno do aspecto autista, a auditiva pode levar à surdez aparente, desconforto com certos sons e com a emissão de sons repetitivos, podendo interferir nas atividades diárias. Este projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, voto do deputado Camilo Martins, e veio então a Comissão de Saúde, e passamos ao voto então. Como mencionado pelo autor, dentre as várias formas de sensibilidade das pessoas com TEA, auditiva pode levar a surdez aparente, desconforto com certos sons e com a emissão de sons repetitivos, conforme já falamos no relatório anterior. Passamos então à conclusão. O voto pela aprovação do projeto de lei 145, com a emenda modificativa apresentada e aprovada já lá na CCJ, que foi o evento 5. Esse é o relatório do deputado Milton Schaeffer. Coloco em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Eram essas matérias que constavam da nossa pauta. Muito obrigado à presença de todos que acompanharam aqui presencialmente, assessores e comunidade em geral. Senhores deputados, está encerrada a presente reunião.